Hoje é seu aniversário, bolo e guaraná. Eu acho que a música não é assim. Meu aniversário é dia 14 de março e com a boa pisciana que eu sou, separei 11 coisas que eu aprendi aos 26 anos. Diferente de todos os outros aniversários, estou disposta a fazer desse aniversário um aniversário bom. Encerrar essa coisa macabra de datas ruins na minha vida. Porque aniversário, Natal, Ano Novo é sempre um parto, é sempre muito difícil, são datas horríveis. Mas agora não vou mais ser, porque agora eu mesma vou ditar as minhas datas, vou ditar as minhas regras. E essa é a primeira coisa do vídeo. Lugares e pessoas ruins te adoecem. Sim, com certeza. Então, fuja o quanto antes, vá em busca da sua felicidade. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, entender que nós somos responsáveis pela nossa felicidade e que o mundo não vai parar pra nos fazer felizes, as pessoas não vão mudar ou pensar em nós de uma maneira carinhosa a partir de um certo momento e nos fazer feliz. Tá? A gente precisa ir atrás da felicidade. Por isso a segunda coisa é não ter medo de arriscar, já linka com a primeira, porque eu era uma pessoa até meio covarde com a vida, sabe? Eu não tinha dimensão, não tinha posse de mim. E aí nesses últimos anos eu fui trabalhando isso, sabe? De tipo, eu não faço nada sozinha, não viajo sozinha, não vou no shopping sozinha. Eu tinha medo de fazer as coisas sozinha, eu achava que eu ia ser julgada, que as pessoas iam falar, ou que elas falem, ou que elas não falem, mas enfim. Eu não tinha dimensão da preciosidade que é a nossa individualidade. Eu não tinha noção daquilo de uma maneira prática, então, sabe aquelas coisas que sempre falam pra gente? Se você não for bem resolvido sozinha, você não vai ser bem resolvido com os outros? E a gente ouve isso e fala, tá, não sei o quê. É real. O Fernando Pessoa, inclusive, tem uma frase que é: a liberdade é a possibilidade de isolamento. Se lhe é impossível viver só, nasceste escravo. Inclusive, foi a literatura que me apresentou essas possibilidades na vida, assim, de pensamento. Não tô falando só de largar tudo, de ser feliz, e óbvio que essas coisas envolvem responsabilidades financeiras também, né? Se mudar e etc. Mas a literatura me mostrou essa questão primária emocional. Então quando eu leio Clarice, quando eu leio Agostina, quando eu leio Sofia de Mello, a nossa Cecília Meirelles, a minha cabeça dá uma explodidinha, assim, eu começo a perceber que eu tenho mais possibilidadezinhas na vida, sabe? Do tipo, eu vou fazer pequenos movimentos que vão se tornar grandes movimentos. Então, no começo, pra mim, ir no shopping não era só ir no shopping sozinha, tomar meu café sozinha, fazer minhas coisas sozinhas. Era uma forma de emancipação, era uma forma de pôr em prática as coisas que essas mulheres tão libertas, tão inspiradoras me traziam. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha idade, né, por ainda ser jovem e tal, e não ter essa percepção de mundo, né, mas foi a literatura que me apresentou isso e uma série de outras coisas. Inclusive a gente trabalha essa interpretação, essa prática literária lá no curso de Introdução aos Estudos Literários. Inclusive lá recebi um comentário assim, eu não tinha a menor ideia de que eu poderia ir jantar sozinha. Se eu chamo alguma amiga minha, ela não vai, ou se eu chamo os meus pais, eles não vão, eu não vou. E simplesmente eu queria e eu não vou. Quando eu li esse comentário, o meu trabalho foi entregue, assim, porque eu falei exatamente sobre isso, sobre essa pequena emancipação, esses pequenos primeiros passos que depois vão se tornar coisas muito grandes, né? É tão importante essa introspecção com a literatura, por isso que eu acho tão importante a gente ler cada vez mais, porque quando a gente lê, a gente descobre novos pontos de vista. Isso me encanta na vida, porque você imagina se eu achasse que a vida é só aquilo que eu boto os meus olhos, que não existe nada além do que eu imagino. Essas questões, assim, me tomaram muito a cabeça nos últimos tempos, de pensar, caramba, onde tá a minha alegria? Onde tá a minha felicidade? Onde tá a minha vida próspera? E aí eu fui percebendo que isso não era um lugar, que isso era em mim, que isso estava em mim, que isso precisava estar em mim. A gente lê no curso também um conto que chama O Conto da Ilha Desconhecida, que tem uma frase que é maravilhosa. É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós mesmos. Eu fiquei pensando isso tanto porque realmente, enquanto eu tenho as minhas ideias de sempre, enquanto eu faço as coisas como sempre, enquanto eu acho que a vida é só dessa maneira, eu não enxergo as milhares de outras possibilidades que eu tenho em vida. Como eu tô falando, é possível que aos 26 anos eu tenha descoberto tudo. Porque se for só isso,
Não é possível, sabe? Por isso que eu gosto tanto da literatura, por isso que eu acho que a literatura me salvou não só de uma vida de impossibilidades, de uma vida sem recursos, mas de enxergar isso inicialmente. Por isso que lá no curso a gente tem aulas de literatura brasileira, portuguesa, africana, que a gente precisa entender, né, da nossa cultura, da nossa língua, do que nos forma, do que nos faz, pra chegar em um outro ponto, que é o terceiro ponto do vídeo. A gente precisa pôr limites nas nossas relações. As pessoas acham que se a gente faz alguma coisa sozinha, que a gente não tem ninguém pra fazer aquilo com a gente, porque nem passa pela cabeça delas, né, essa questão de fazer, de sermos uma própria companhia. Elas sempre atrelam isso a uma coisa negativa. Quando eu decidi voltar pro Brasil e vim pra esse apartamento, eu recebi bastante mensagem, assim, não de uma maneira ignorante, nem invasiva, mas ai, Bru, achei que agora que você se separou, achei que você ia voltar a morar com seu pai. E eu também achei que eu ia voltar a morar com meu pai, porque de certa forma eu achava que, né, tinha que ser assim, que era o óbvio a se fazer. Porque até parece que se eu não moro com meu pai é porque talvez a nossa relação não seja tão boa, né? E aí uma questão de independência, uma questão tão bonita, tão única na vida, que é esse passo que envolve não só uma questão emocional, mas uma questão financeira, começou a se tornar uma confusão na minha cabeça. Que eu comecei a questionar se talvez não fosse isso, né? Nossa, talvez eu estou sendo uma péssima filha. Muito mais sobre a gente também entender esse lado das coisas, até mesmo com amizade, né? Eu acho que depois de um tempo eu fui entendendo que as minhas amizades, as minhas relações precisavam de limites, né? Todo mundo tem certos limites, né? Tem gente que não gosta de comentar sobre a vida financeira, tem gente que não gosta de falar sobre família, tem gente que não gosta de falar sobre algumas dores, e vai e vem, e vai e vem. Então eu fui entendendo como era importante saber o limite do outro, reconhecer isso e ser reconhecida também, né? Por muito tempo eu tive muitas amizades que eram pequenamente tóxicas e outras que foram muito tóxicas, e às vezes eu mantinha pessoas na minha vida só pelo fato delas já estarem lá, né? Então, minha amiga de infância, mas a gente não tem nada a ver e não significa que uma tá certa ou que outra tá errada, só significa que a gente não tem nada a ver. Sabe aquela amiga que meio que só aparece para te deixar um pouquinho para baixo às vezes? Então, não tem necessidade, né, amigas? Tem uma frase da Tabata Martins que fala isso. Você não é egoísta só porque decidiu colocar suas necessidades em primeiro lugar. Cuidado com as mentiras que lhe contam. Existe uma diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é a privação de alguma satisfação básica de sobrevivência e desejo é capricho específico. Então, quando você coloca uma necessidade sua à frente de um desejo do outro, isso não é individualismo, é amor próprio. E eu acho que é muito importante isso, porque para que, inclusive, eu ame e eu nutra cada vez mais as minhas amizades de uma maneira saudável, intensa, feliz e real, eu preciso do meu amor próprio. A quarta coisa é a principal. Não dá pra você gastar energia em tudo. Então, o tempo que você passa reclamando pode ser o tempo que você vai passar resolvendo. Enquanto você gastar energia com coisas ruins, não vai sobrar tempo pra coisas boas, porque, infelizmente, gente, a vida é bem rapidinho. É assim, ó. Então, tem coisas que a gente pode pensar e repensar, sabe? Brigar as boas brigas foi uma coisa que eu aprendi muito nos últimos meses. Brigar as boas brigas. E fazer de sonsa um pouco. Eu sou meio sonsa agora, sabe? Inclusive, eu até fui chamada de sonsa esses dias. Eu falei, música para os meus ouvidos. Porque tem coisa que a gente não precisa se desgastar e as pessoas estão bem inflamadas, né? Eu vejo muito isso pela internet. As pessoas o tempo inteiro querem dar a opinião delas, querem brigar e querem fazer te mudar de opinião e não sei o quê. Amiga, vamos tomar um chá de camomila. É claro que eu, como professora, tenho que ter uma certa atenção à vida, né, a tudo que acontece à nossa volta, mas brigar as boas brigas. Brigar as boas brigas. Essa quinta coisa é, o que não tem solução, solucionado está. Adotei essa filosofia, gente. Porque agora, por exemplo, na mudança, aconteceram várias coisas que fugiam do meu controle e provavelmente eu iria ficar extremamente estressada, xingando muito, reclamando o tempo inteiro, reclamando por coisas que eu não posso mudar.
eu tenho que esperar o prazo das empresas, eu preciso esperar as coisas acontecerem, coisas que eu não tenho controle. E aí eu ia ficar emburrada, brava, chateada, reclamando por coisas que fogem do meu controle. E eu faço isso na vida, sabe? Eu fico reclamando de pequenas coisinhas. E aí você vai no mercado e fica reclamando de não sei o quê. E aí você vai na praia, aí você reclama. Aí você vai numa viagem, aí você reclama. Aí você vai ver uma amiga, aí você passa a tarde toda reclamando. E aí quando você vai ver, você passou a vida reclamando. E lembra do negócio do não dá tempo pra viver duas vidas? Não dá tempo pra viver a vida que reclama e a vida que é feliz. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. É óbvio, né, que eu não tô falando que não vamos ter problemas, nem nada do tipo, mas eu acho que talvez se a gente tentar encontrar um meio do caminho, pode ser um pouco mais confortável de viver. Um aspas aqui, eu cansei de ser triste. Sabe? Eu cansei de viver nas mesmas histórias, nos mesmos problemas familiares, na mesma ladainha, de ter alopecia. Tinha um momento que eu olhei e falei, cara, não tá justo. Sabe quando você olha e fala, meu, pô, já aconteceu muita coisa aí, cadê os dias de glória? E aí eu acho que com a terapia também eu fui dando uma despertada na vida e eu cansei. Sei ser triste. A próxima coisa é que eu preciso aprender a viver com a indefinição. E eu sempre fui uma pessoa muito apegada a coisas, objetos específicos e pessoas. Então a palavra mudança era uma coisa horrível pra mim. Eu falava, meu Deus, eu vou perder tudo isso. Mas eu olhava pra vida com um olhar de posse, de quero ter controle. Eu era aquela pessoa que vai no cinema e guarda o papelzinho do cinema. E em pequenas coisas eu comecei a reparar que eu tava sendo muito tóxica com os outros, comigo, com as minhas coisas e com a vida, sabe? É um processo ainda que tá acontecendo na minha vida de entender que tudo é cíclico, que as coisas não vão ser da mesma forma sempre, ainda bem, porque você imagina viver, sei lá, a expectativa de vida da gente, sei lá, 90 anos, imagina viver 90 anos da mesma forma. Olha o tamanho que é o planeta Terra. A gente vai viver sempre igual. Não é possível que essa seja a única forma de viver. E aí eu fui mudando esse pensamento. Então, não é que eu vou me mudar. Eu vou colecionar mais momentos bons. Eu vou viver mais coisas boas. E é por isso que eu decidi vir pra cá. Né? Por isso que eu saí de Portugal, que eu falei assim, já foram 4 anos aqui, amo esse lugar, mas eu tenho tantos sonhos pra realizar, eu sou tão nova, não é possível, sabe? Comecei a perceber que o medo de perder era maior do que a vontade de ser mais feliz. E eu fiquei extremamente chateada comigo mesma por pensar tão pequenininho. Por isso que a próxima coisa é dinheiro. Dinheiro é bom. Eu tinha muita dificuldade em aceitar isso, mas eu só consegui me libertar da vida que eu tinha, de um relacionamento abusivo, por conta de dinheiro. Eu só consegui realizar sonhos por conta de dinheiro. E quando a gente fala sobre essas coisas, as pessoas, elas inflamam de uma maneira muito fácil. Eu fui falar no TikTok sobre essa questão da emancipação, né, que o dinheiro te emancipa, não tem jeito, eu não estaria fazendo nada do que eu faço hoje se eu não fossem as minhas aulinhas, né? E aí eu recebi diversos comentários falando assim, ah, é fácil pra tu falar porque tu não pega ônibus, não sei o quê. E eu fiquei, gente, que parte do eu sou professora, meu pai é barbeiro, vocês não entenderam? O pessoal que me acompanha começou a responder, né? Olha, não é bem assim não, a Bruna já passou isso, a gente acompanhava quando ela trabalhava em 2 escolas, pegava 6 ônibus pra ir pra faculdade, pra ir pras escolas, pra cuidar da avó e etc. E aí o pessoal, ah, não sabia, não sei o que, mouse, não sei o que. Daí eu comecei a pensar, cara, então se tu não sofreu muito, você não pode desfrutar de uma vida boa. As pessoas, elas começam a competir, parece. Quem é mais triste, quem pega mais ônibus. Não, gente, o pensamento é o contrário. Que isso me assusta, sabe? Eu sempre ouvia coisas do tipo, ah, estudarem para pessoas como você, que seu pai não sei o quê, que vocês moram não sei onde, não sei o quê, que vocês isso, vocês aquilo. E agora, em contrapartida, esse pensamento também me remete a essa ideia de nascer e morrer da mesma forma. Fui aprendendo que não é possível que a família que eu nasci,
que a vida que eu vivi seja só aquela. Eu não posso tentar mais da vida, eu não posso buscar mais da vida, tá errado, sabe? Por isso que a outra coisa é, a família que você nasce é destino. A família que você constrói é sabedoria. Vai construir sua vida. Vai, porque as pessoas não vão mudar a sua volta pra te fazer feliz. O movimento é interno. Entender que eu quero ser feliz e que isso é um processo, que isso é uma construção, e não é uma construção gostosa, não é uma construção fácil, porque os problemas estão aí, os empecilhos estão aí. Posso ter um olhar mais grato para as coisas, para a vida, e eu acho que foi fundamental entender que eu não preciso ser definida pelas coisas que me aconteceram. Por isso que a próxima coisa que eu separei, que tem me feito refletir nesse aniversário, é: não se esqueça das suas lutas, mas não viva pra sempre sobre o efeito delas. Eu acho que é autoexplicativo, né? E por último, você não precisa sofrer pra aprender. Você pode aprender de uma maneira saudável. Eu não sabia disso, sabe? Eu tinha esse pensamento de que vai valer a pena todo o sofrimento, todo o desgaste. É muito triste pensar assim, sendo tão nova, porque imagina, eu vou me matar de trabalhar, eu vou me matar de estudar, eu vou me matar pelas minhas relações, eu vou me doar por completo. O quão doentio são esses pensamentos. Eu não quero morrer aos 26 anos, eu não quero doar tudo de mim pra alguém até que não sobre mais nada pra mim. Mais uma vez, não é possível que a vida seja sobre isso. Falei demais, espero que o meu coraçãozinho fazendo aniversário converse com o seu pro seu próximo aniversário, seja lá a idade que for. Comenta aqui também as coisas que você considera mais importante pra fase dos 20 e poucos anos. Mas é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Eu vou deixar aqui na descrição o curso de Introdução aos Estudos Literários. Se você tem vontade de estudar mais literatura, de interpretar melhor o texto literário, a crítica literária, conhecer todo esse universo das escolas, dos movimentos, dos autores, das obras-primas, do cânone, dos poemas e etc. Vou deixar o link aqui na descrição pra você. E é isso. Um beijinho, até o próximo vídeo.